Hello, tubarões! Boa noite, muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Para começar a nossa live, eu estou aguardando aqui a nossa convidada, Lady Werneck, lá do Rio de Janeiro, que sim, estamos no Brasil inteiro, meus amores. Para começar, vamos botar a musiquinha enquanto o Instagram notifica que a gente chegou, enquanto o Lady chega por aqui, a gente bota a música, né? Simbora! O Instagram tá notificando, só vem! Boa noite, Wagner! Boa noite, todo mundo! Vou colocar o tema da live aqui, tá? Por que, Senhor? Por que fazer planejamento financeiro é tão difícil, Pai? Lady vai clarear essas informações pra gente hoje. Maravilhoso, Wagner. Ei, pois é. Que erro, né? Bota Rico Rico. Eu amo Rico Rico também. Minha vinheta do YouTube. Minha vinheta do... Sabe o que eu quero ser nesse verão? O quê? Rico, rico, rico. Ei, tubarão real, você, viu? Tubarão alinhadíssimo. Saudade de você, Wagner. Você estava sem aparecer nessas lives. O senhor não suma, viu? Tanto faz, nem pergunta o preço, não importa mais. Casa com piscina lá no litoral, ar-condicionado nos 18 graus. Boa noite! Gente, hoje eu tô trazendo uma celebridade, amor. Tô trazendo Lady Werneck, você tá entendendo? Só mais um refrão, eu chamo ela, já tá aqui, viu? Sabe o que eu quero ser nesse verão? O que, Claudinha? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Uhul! Eu me empolgo, desculpa. Me empolguei. Você quer uma camisa? Cara, muita gente fala que quer essa camisa. Sabia? Eu vou pensar em criar uma lojinha dos tubarões. Tenho que organizar as coisas antes. Mas pensar em criar a lojinha dos tubarões. Muita gente fala isso. Tem um amigo meu do Rio que falou que quer. Vamos providenciar! A vontade de vocês é uma ordem. Vou chamar a nossa entrevistada de hoje, tá? Lady... Tcharam. Solicitação enviada. Cara, a música é a música da minha vinheta do YouTube. Boa noite, Lady! Tudo Boa bem? noite, bota astral, adorei a música. Já virou marca registrada. Meu Deus, que produção dessa mulher, viu? Tá muito linda. Não é? Amiga. Ah, não, hoje eu vim até sem óculos, porque ontem tava demais. Arrasou muito. É. Gente, antes de começar a entrevista e pedir para a Lady se apresentar, eu quero reforçar que essa é uma iniciativa da ABEF, Associação Brasileira de Educadores e Educadoras Financeiras. Ontem a gente estava com mais ou menos umas 60 iniciativas. Como está acontecendo esse movimento no Brasil inteiro, a gente já deve estar com umas 70 iniciativas de ontem para hoje, porque tem live o dia inteiro pelo Brasil com os educadores financeiros que são representantes de cada estado. Então, a meta é ter 100. É um prazer ter vocês aqui. Eu sou a embaixadora da ABEF aqui em Sergipe e a Lady é embaixadora da ABEF lá no Rio de Janeiro. Então, primeiro de tudo, eu quero que você se apresente. Quem que é a Lady? Hoje eu quero saber mais um pouquinho da sua trajetória, tá? Tá bom, pode deixar que hoje eu conto. Então, bom, primeiro que é maravilhoso estar aqui de novo com você, né? Assim, muito bom. É bom que a gente, é aquela coisa de estender o papo, né? O papo não deu, vamos estender para amanhã. E aí a gente se encontra. E adorei, assim, acho que tem muita coisa pra gente cutucar o povo aí hoje para falar. E, enfim, eu tô aqui no Rio de Janeiro, acho que a BF está fazendo um trabalho incrível, né? Acho que todo mundo está chegando aí, tem que ir lá, tem que participar, tem um programa muito bacana. E tem uma coisa bacana, assim, que a gente comentou ontem, mas acho que nunca é demais falar, né?
é essa diversidade que a gente tem dentro da ABEF com os membros, né? Essa pluralidade, essa forma de trazer educação financeira, que eu acredito piamente nisso, né? Assim, não existe uma metodologia, né? Existem várias metodologias, existem várias narrativas, existem várias formas de você, às vezes, acionar os gatilhos, né? Às vezes a gente fala a mesma coisa, mas é um terceiro que vai acionar aquele gatilho falando aquela coisa de uma forma diferente, né? Então, eu acho muito bacana isso, muito bacana da gente estar junto e espero que cresçamos mais ainda, né? Que a gente tenha uma associação incrível aí. E é isso. E agora, falar um pouquinho de mim? Quem quer Lady Werneck, fala um pouquinho do que você faz hoje. E eu gosto muito de saber como que você chegou, porque muita gente tem bloqueio com a educação financeira, não é algo intuitivo na nossa vida, né? Então eu quero saber o que você faz hoje e como você chegou até aqui. Tá bom. E é engraçado, né? Porque assim, não é nada intuitivo, né? Assim, educação financeira, ainda mais eu, né? Que sou de uma geração, então, que educação financeira passou longe, né? Longe, muito longe. A educação financeira, na verdade, entrou na minha vida numa transição de carreira. Foi no momento que eu fiz uma transição de carreira, comecei a trabalhar com alguns projetos, saí do mercado corporativo e entrei para consultoria, para fazer consultoria de negócios, gestão de negócios, e comecei a trabalhar com alguns projetos, e foi quando eu tive acesso ao microcrédito produtivo orientado, com uma das ONGs, na verdade era Planet Finance, que é em francês, mas todo mundo chama de Planet Finance. Que é, na verdade, a ONG que foi fundada com Mohamed Yunus e um dos sócios de um banco francês. E aí, eu tive acesso ao microcrédito. Isso foi lá em 2012, 2013. Na verdade, assim, depois de uma idade, a gente começa a fazer confusão com as datas. Ontem eu até acho que eu fiz uma confusão com datas também. Porque, assim, tudo navega ali, 2012, 2014, nesse período, né? Okay. E aí, eu conheci o microcrédito, já estava começando a fazer alguns trabalhos com a base de empreendedorismo, de plano de negócios, né, de fazer um trabalho mais de viabilidade de negócios, de trazer mais as questões empreendedoras mais consistentes, fazer workshops, né, com base mesmo comunitária. E aí eu conheci o microcrédito e me apaixonei pela educação financeira. Falei assim, gente, essa é a chave de tudo. E aí, sabe o gatilho? Assim, virou a chave para mim naquele momento, e eu falei, cara, é isso, sabe? Educação financeira tem que ir para todo mundo, porque a partir do momento que a gente trabalha educação financeira, desde sempre, a gente vai resolver todos os problemas. Você vai resolver o problema do plano de negócio, você vai resolver o problema do empreendedorismo, você vai resolver o problema de renda, você vai resolver o problema de falta de informação, né? E você consegue fazer várias coisas fluírem dentro dessa dinâmica do desenvolvimento, né? E nesse meio do caminho, eu fui também atropelada por isso, porque eu percebi que, apesar de ser uma pessoa super controlada, assim, no sentido de nunca fui perdulária, nunca gastei muito dinheiro, sempre tive ali minhas continhas e tal, eu não tinha educação financeira. E eu comecei a me dar conta disso, assim, que eu não tinha o fundamental, né? A minha história não estava fundamentada. E isso me incomodou profundamente. Eu falei assim, não, peraí, a gente precisa... E aí começou essa coisa, a gente precisa resolver essa história. E aí isso entra na minha vida de uma forma que não sai mais, né? Assim, não conseguiu sair mais. Sim. Então, eu realmente levanto a bandeira, né? E eu acho que a gente precisa ter mais educadores financeiros, pessoas realmente engajadas e que tenham isso como compromisso, né? Que a gente precisa de fato fazer isso e ir para tudo quanto é lugar. A gente precisa botar nas escolas, a gente precisa botar nas comunidades, a gente precisa botar na classe média, a gente precisa botar em todo mundo, porque quando eu comecei a ver um monte de questões, né, que não era uma questão de formação, sabe? Não tinha a ver com formação, não tinha a ver com ganhar muito dinheiro ou ganhar pouco dinheiro. Né? Porque eu até comecei a conhecer pessoas que ganhavam muito dinheiro e não conseguiam administrar isso. E via pessoas que ganhavam quase nada e que tinham uma administração impecável. E aí isso começou, sabe, a vir para mim de uma forma muito forte. Depois disso comecei a trabalhar muito fortemente com os projetos de educação financeira. Então fiz aí uma trajetória assim, vim junto com a ENEF, né, com a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Fiz um projeto gigante dentro do Complexo da Maré, que é uma comunidade aqui no Rio de Janeiro.
maravilhoso com jovens, adultos, microempreendedores. Fiz um trabalho e faço ainda com a Micro Rainbow, que é de empreendedorismo LGBTI. A gente fez a primeira formação e até hoje continua, assim, já tem quase 6 anos, né, de projeto. Então, tem assim, e fora isso eu tenho meu trabalho ainda como consultora, como gestora. Então, assim, quando eu me apresento, eu falo assim, eu sou docente, mãe, consultora, gestora de projetos, não necessariamente nessa ordem, e às vezes tudo junto, né? Então, mas a educação financeira ali, sempre navegando, né? E montei a minha empresa, né, que é a Trilhos, para suportar tudo isso, né? Para dar conta de desenvolvendo esses trabalhos. Hoje, posso falar um pouquinho desse Claro, por favor. conceito? Porque eu acho muito bacana, assim, porque como eu vim navegando muito, né, nessa onda, né, da educação financeira, entendendo, e comecei a estudar economia comportamental, hoje eu trabalho muito com o bem-estar financeiro, né? Apesar de ainda falar da educação financeira, eu trabalho com o conceito de bem-estar financeiro. Porque existem 4... porque, na verdade, assim, eu entendi que a gente precisa trabalhar o bem-estar financeiro em todos os momentos da nossa vida, né? O bem-estar financeiro precisa acompanhar essa nossa jornada. Assim como a gente busca um bem-estar físico, né? A gente está ali, bebe água, malha, vai para a praia, pega um sol, né? Então, o dinheiro, ele está o tempo todo dentro das nossas vidas. Então, o bem-estar financeiro, ele precisa estar acompanhando a gente. E eu não inventei essa história, não, tá? O bem-estar financeiro veio aí nessa jornada aí com a OCDE, com a CVM, enfim, eu comecei a olhar, porque assim, o que fala o bem-estar financeiro? Ele fala que você precisa ter objetivos de vida, né, assim, quais são os pilares? Não os pilares, porque não chega a ser pilares, são conceitos mesmo, né, assim, depois de várias pesquisas com vários países, com várias pessoas de várias classes sociais, as pessoas começaram a responder o que era de fato bem-estar. Então foram elencados alguns temas importantes e a partir disso chegou a 4 pontos fundamentais, né? Para você conseguir alcançar o bem-estar financeiro. É você ter objetivo de vida, você ter tranquilidade financeira, você ter liberdade financeira e você ter a liberdade financeira. Então, o que significa isso? Objetivos de vida, assim, se você não traça uma meta, não traça um plano, você não consegue planejar nada, você não consegue organizar nada, você não faz, você não tem perspectiva de futuro e de longo prazo. E a gente falou um pouco disso ontem, né? De longo prazo. Se você, a tranquilidade financeira é a capacidade que você tem de absorver choques, de absorver intempéries, né? Absorver uma morte, uma doença na família, uma pandemia, né? Então, isso é você passar por esses choques sem desestruturar a sua vida. A parte de controle financeiro diz respeito aos controles que você precisa ter, né? E aí entra a educação financeira fortemente, por isso é um braço muito forte, porque se você não tiver os controles, você não faz nada, você não consegue ter a tranquilidade, você não consegue ter a liberdade, né? E a liberdade é a liberdade de escolha, né? Liberdade de poder falar, eu vou tirar um ano sabático, né? Eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado, eu vou ficar 3 meses numa imersão de um curso, né? Ou qualquer coisa que seja, né? Mas assim, você ter liberdade de escolher, né? E você não ser tomado por isso. Então, assim, eu peguei isso, né? Falei assim, cara, eu acho que é isso, né? O conceito para mim, né? Dentro da educação. É claro que tem muitas questões que passam por aí, né? Mas eu acho que esse é o conceito fundamental. Então, hoje a Trilhos ela é muito voltada para isso, assim, como trabalhar bem-estar e trabalhando essas questões, né? E aí, depois disso, a gente fala dos 4 Cs, né? Que é o conhecimento, comportamento, contexto, né? E a consciência. Eu falei consciência, conhecimento, comportamento e contexto. Isso, os 4. Que faz parte desse pacote, assim, como é que eu acordo, porque... e aí eu acho que o contexto é uma coisa muito importante, né? Porque a gente tem cenários diferentes, né? Lugares diferentes, necessidades diferentes. Então o contexto ele está aí os 4 eles andam juntos, né? A consciência, que é quando você desperta, quando você toma conhecimento do assunto, ou quando você vai procurar.
e o comportamento, que aí a gente já sabe que é 80%, né? Então hoje é isso. Acho que eu falei muito, né? Mas é Repete isso, só os assim. 4 Cs, por favor, que eu tô anotando. Anota aí. É consciência, Ah, ok. Pulei consciência. comportamento, consciência, comportamento, conhecimento e contexto, né? Fantástico. Porque que acontece? Você pode até ter conhecimento, mas assim, o conhecimento e a consciência, eles andam ali meio juntos. Às vezes você tem a consciência, mas ainda não tem o conhecimento, aí você pega um conhecimento, mas aí desperta a consciência para alguma coisa que você não viu antes, então eles estão ali navegando juntos, né? O comportamento, ele vai também que entrar aí, porque se você tem a consciência, tem conhecimento e não põe o comportamento, não vai adiantar, não vai funcionar, porque eu já vi, não funciona, eu já, né, experimentei, não Já funciona. testamos. Já testamos na prática. E o quarto que é o contexto, porque às vezes a pessoa tem conhecimento, tem consciência, tem conhecimento, tem comportamento, mas às vezes ela realmente tem um contexto que às vezes não favorece aquele momento, aquilo que ela está desenhando naquele momento. E aí você precisa entender qual é o seu contexto, né? Aonde você está, da onde você está partindo, né? E para onde você quer chegar, né? Que lugar é esse? Então, assim, eu quero ganhar 1 milhão, tá? Mas da onde eu estou hoje para ganhar 1 milhão, né? Qual é o meu contexto Perfeito. atual? O que eu estou fazendo de renda, né? Ou até mesmo em que classe que eu tô, né? Porque tem isso também, né? Em que camada que eu tô, como é que eu... E aí você começa a traçar o quê? Os objetivos. Ah, eu quero ir para essa camada, então eu vou navegar para essa camada, então eu tenho que começar a traçar os objetivos, e aí a gente vai falar de planos, né? Que é a questão. Então hoje é isso, né? Assim, hoje o meu trabalho ele é fundamentado nisso. E trabalhando com mentoria, planejamento e projetos principalmente, né? Eu trabalho muito com os projetos na área de empreendedorismo e gestão de negócios. Fantástico. Você se importa se eu der uma lida aqui nos comentários? Claro, vamos, adoro os comentários, Vamos aliás. lá. Ó, galera, eu vi que tem muito comentário. Obrigada. Esses comentários e clicar no coraçãozinho é que o Instagram entende que são bons, tá? Riane, boa noite, maravilhosa. Dalva, educação financeira devia ser uma matéria obrigatória do ensino fundamental até a faculdade. Concordo demais, Riane. Ana Cláudia também Também. concordou. Quando for deputada, vou levar essa proposta ao Congresso. Educação financeira Yeah! já, Eu maravilhosa. voto em você. Ó, Ana Cláudia tem uma pergunta. Eu vou deixar as perguntas para você que eu já levei a sua, né? Não, vamos Pergunta. trocar. Show. Em tempos de pandemia, como devemos reinventar o planejamento financeiro? Tem outra depois, mas responde essa se responder essa, eu volto para as perguntas que estão nos comentários, tá? Tá. Olha, eu hoje estou sem óculos, você será meus olhos, Tranquilo. viu? Em tempos de pandemia, como devemos reinventar o planejamento financeiro? Devemos reinventar o planejamento financeiro, né? A questão é que, na verdade, a pandemia ela trouxe uma questão muito forte, que é a falta da educação financeira, né? Ela trouxe à tona para muitas pessoas a não tranquilidade financeira. É o que a gente, né? Quando a gente fala da tranquilidade financeira, é a capacidade de absorver o choque, né? Muitas pessoas não tiveram a capacidade de absorver o choque, né? E não conseguiram absorver o choque por falta de uma reserva de emergência, e aí como você chama de oportunidade, né, uma reserva de oportunidade, e essa falta dessa reserva, ela tira o teu bem-estar, ela tira completamente você do eixo, porque você começa a ficar, porque você fica estressado, né? Não adianta, assim, quando a grana fica curta, quando você pensa que pode passar uma certa dificuldade, ou não vai ter grana para pagar as contas, não vai ter grana para pagar o aluguel, né? A pessoa não fica bem, não fica bem. Né? Ela fica desestruturada, e quando você desestrutura, você não consegue raciocinar, você não consegue criar, né? Então, quando você tem uma reserva, você passa por uma crise como essa, por mais que você se preocupe, né? Porque é preocupante sempre, a gente sempre fica, né? Quando às vezes não está entrando uma renda e tal, mas quando você sabe que você tem ali um colchão, né? Um porto seguro, você já dá uma aliviada, você pensa, não, deixa eu centrar, vamos pensar aqui, vamos pensar em alternativas. E você cria alternativas. E aí você passa a criar coisas. Então, assim, quando você está nessa situação, é confortável. Confortável no sentido de que você consegue criar, você consegue replanejar a vida, você consegue olhar para o horizonte, né, e falar, não, qual é o meu momento agora? Deixa eu parar,
eu consigo fôlego para tanto tempo, vamos trabalhar essas questões, vamos conseguir renda aqui e ali, né? Quando você não tem, né, o colchão, que aí o bicho pega, né? E aí é uma das questões até do planejamento. As pessoas pensam que não tem que fazer planejamento quando não tem renda, né? E é justamente ao contrário. Quando você não tem grana é que você tem que se preocupar mais em planejar ali justinho a sua vida, né? Porque senão vai dar problema, né? Não vai dar certo. E aí, quando não tem grana, não tem jeito. Você tem que olhar, parar e ver quais são todas as suas possibilidades naquele momento. Todas, sem exceção. Inclusive, a primeira coisa é redução de custos, né? Quais são a primeira, assim, isso é um ponto importante, sabe, Marina? Porque eu vejo muita dificuldade em fazer esse ajuste imediato, sabe? Quando começa uma crise. As pessoas sempre acham, não, vai dar certo. Que é uma coisa que é chamada, né, de otimismo excessivo, né? O otimismo excessivo, ele leva você a achar que tudo vai ficar muito bem no curto prazo. Verdade. E você não toma, às vezes, algumas atitudes, né? E quando você tem essa consciência, você se movimenta muito rápido, né? Eu dou um exemplo até meu, né? Assim, quando começou a pandemia, a primeira coisa que eu fiz, veio tá vindo uma crise. Eu sabia que vinha uma crise, né? Então, por mais que eu estivesse numa situação confortável ali, digamos, financeiramente, era a hora de eu me proteger financeiramente, proteger as conquistas, proteger o que eu tinha, né, de objetivo de vida. Então, mesmo não precisando, eu fiz todos os ajustes necessários, assim, inclusive reduzindo todas as coisas que podiam ser reduzidas, sabe? Porque a gente sabe que tá vindo um temporal. E aí depois você vai se entendendo nesse temporal. Então, quem não tem grana, né, quem não teve esse recurso, que está passando por essa crise, bom, primeira coisa é o seguinte, nada é para sempre, né? Respira fundo, né, porque você vai conseguir virar essa página. Então, respira fundo e começa a olhar quais são, de fato, as reais complicações suas nesse momento. Qual é o seu contexto? Para quem você pode pedir ajuda? Quais são os custos que você pode cortar? Né? Aonde você pode pedir socorro mesmo, no sentido de replanejar. Aonde você pode gerar renda? Né? Porque em toda crise tem sempre alguma outra oportunidade. Né? Alguns segmentos fecham, mas outros aparecem, né? Então, é esse momento que você tem que fazer isso. E olhar para o longo prazo, né? Não perde o olhar do longo prazo, porque esse momento é o momento atual, é o agora. E agora você vai resolver, mas não perde de olho o longo prazo. Assim que der a primeira oportunidade, já ajusta esse planejamento financeiro de longo prazo, né? Para as suas metas, para ajustar suas metas, para não perder isso. Inclusive, tem um comentário da Riane falando exatamente isso. Planejamento é difícil porque não planejamos o futuro, pensamos só no hoje. Isso tem a ver com o imediatismo, né? O imediatismo. Eu posso contar uma historinha? Por favor. Que eu gosto muito de contar essa história. E eu não me canso de falar, e toda live que eu posso eu falo, e toda aula que eu falo, porque a gente tem... quando a gente fala de educação financeira, as pessoas chegam, pelo menos para mim, não sei como é que chegam para você, mas muita gente chega para mim, às vezes, com muitas culpas. Muita culpa, né? De que, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, sabe, eu podia ter feito aquilo. Com culpa de não saber lidar com dinheiro. E essa culpa, ela é muito ruim, né? E aí quando eu comecei nessa história da educação financeira, eu falei assim, cara, por que a gente tem tanta essa culpa, né? De lidar com dinheiro, da gente não conseguir poupar, porque nós somos um país que não poupa. Por que a gente não poupa, né? Eu sou economista por formação, né? E uma das questões da economia é a poupança de um país, né? Você precisa ter uma poupança forte para ter investimentos fortes, inclusive no sistema econômico. Então, isso era uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui para a educação financeira. Assim, cadê a poupança desse país? Né? A gente não poupa nada. O número de investidores na Bolsa é baixíssimo, sabe? A gente tem 1% em relação ao país de investidores. É muito pouco para um país que quer crescer. E isso foi uma coisa que eu fui procurar, né? E quando eu comecei a ver, assim, eu comecei a entender, e dentro das pesquisas, assim, a gente vem de um inconsciente coletivo, aonde eu sou de uma geração, eu sou filha de uma geração
que corria para o supermercado, quando chegava o dinheiro do salário, corria para o supermercado para comprar óleo, arroz, farinha, e estocar, porque se não comprasse naquele dia, no dia seguinte o dinheiro não valia mais nada, sabe? Então você já, você ganhava hoje, era assim, de manhã um pão custava, por exemplo, R$ 1, no final do dia ele estaria custando R$ 10. Era uma loucura, a gente chegou a ter 2.000% de inflação ao ano. Então eu me lembro dessa loucura, né, da minha mãe. Minha mãe ligava para as vizinhas, corre para cá, que o mercado tá remarcando tudo. Aí desciam as vizinhas todas para ir para o mercado, para comprar, né, para estocar e estocar. Então, assim, a gente cresceu uma geração que foram 20 anos, a gente foi uma década, né, mais de uma década perdida nisso. Então, e é uma geração que cresceu sem saber o que era poupar, porque poupar era gastar rapidamente o dinheiro. Na verdade, qual é a lógica? Quanto mais rápido eu gasto o meu dinheiro, mais eu poupo o meu dinheiro, mais eu salvo o meu dinheiro. Essa era a nossa lógica. Essa geração herdou isso da outra. É isso. E eu herdei isso. A minha geração herdou isso e a minha geração, consequentemente, vai passando. E além disso, a gente tem outros agravantes, né? Não é só esse. A gente tem um agravante. A gente tem o agravante do que veio o plano Collor, que confiscou a poupança. Ou seja, já era uma população que não poupava. Confiscou a poupança, você fala, cara, não vou botar meu dinheiro na poupança, não vou guardar meu dinheiro. Para que eu vou guardar dinheiro? Né? Eu tive, assim, problemas sérios. Minha família teve problemas sérios com isso. E aí, depois disso, aí você vem essa massa coletiva, né, esse inconsciente coletivo, que acha que, assim, gastar imediatamente é a solução. Então a gente vem com esse pensamento do imediatismo. Vamos fazer agora, tem que ser hoje, tem que ser o agora, né? E aí depois disso você tem o Collor e depois você tem uma estabilização. Quando você tem estabilização econômica, que a gente conseguiu estabilizar, e aí começa uma abertura comercial, né? As coisas começam a vir, as pessoas estão precisando comprar coisas. E aí vem acesso ao crédito. E aí, cara, eu tenho crédito, eu tenho o quê? Tem dinheiro. Eu tô rica, né? Eu tenho dinheiro, porque as pessoas acham que ter crédito é ter dinheiro e vão lá e gastam. E gastam porque elas acham que aquilo é delas, porque elas não sabem, porque elas ninguém ensinou para elas naquele momento que aquilo não era delas. Então a gente vem de uma sequência, sabe, de construções coletivas que também não permitiram com que nós tivéssemos um olhar cuidadoso, sabe, para isso. Então, eu acho que agora a gente está tentando fazer esse movimento, sabe, o inverso, assim, olha, tudo bem, então vamos tirar a culpa, já entendemos que a gente tem um problema coletivo, a gente tem um problema que é de uma geração inteira, né, 2, 3 gerações, na verdade, porque eu hoje estou me consertando, né, me readequando, e daqui para frente tentando aí ajustar esse olhar da minha filha para o dinheiro, para a poupança, como é que ela administra. E é isso, a gente precisa fazer uma construção muito ampla disso, né? Então, assim, o imediatismo, minha resposta é sempre essa, se eu posso contar essa historinha, né? Assim, da gente entender, e aí eu acho que tem a questão do conhecimento, sabe? Assim, da gente entender de que lugar que a gente está, de onde a gente está falando, qual é a nossa história, né? E por que eu faço dessa forma. Aí tem o autoconhecimento, para aí sim eu conseguir e buscar conhecimento, o que eu preciso fazer para mudar esse cenário, né? Perfeito. Saúde. Acho que caíram várias fichas para muita gente que está assistindo essa live aqui, tá? Ó, a Patrícia colocou. Olha, gente, eu juro que eu estou tentando enxergar, mas só botando óculos. Eu leio, amiga, não se preocupa, fica tranquila. Patrícia, eu sei que tem algumas pessoas aí, queridas. A Patrícia colocou, gosto muito da vibe meio good vibes da Lady. Gosto dela ser tranquila e acalmar a pessoa ansiosa aqui. Que massa, né? Porque a gente tava falando da diversidade. Porque eu não acalmo ninguém, eu acelero a galera. E tem uma galera ansiosa que precisa ser acalmada. E aí é a vibe da Lady. Então isso é massa. E tem uma galera que é calma demais, que precisa ser acelerada. E aí tem a Marina. Isso é que é bacana, isso entendeu? É massa. Obrigada, é isso que eu curto. Ó, Fernando, boa noite, meninas. Boa noite, Fernando. Falando de ABF, ele aparece. Glaucia Pimenta, grande beijo com amor para você, querida. Lady. Minha eterna professora beijo, de economia. Meu amor. Maravilhoso. Vamos lá. Fernando Ribeiro, qual a maior dor que dificulta iniciar o planejamento?
Ai, tem várias, né? Não é só uma. Tem muitas dores, muitas dores. Uma das dores é essa que a gente acabou de falar, né? Eu acho que é a dor dessa culpa, de não saber lidar com dinheiro, de não saber por onde começar, né? Eu acho que tem a questão do conhecimento. Por que que acontece? A gente tem essa ideia de que o dinheiro está nas nossas vidas o tempo todo, né? A gente lida com ele o tempo todo, a gente compra, a gente ganha, a gente guarda, ou deveria guardar, né? Enfim, mas ele está circulando, o dinheiro é um meio de troca, né? Ele está circulando o tempo todo. Então, a gente tem uma falsa sensação de que a gente sabe tudo sobre isso. Eu sei lidar com o dinheiro, eu ganho meu dinheiro, eu vou lá, pago minhas contas e tal. Então, eu acho que tem muito essa história também de eu sei lidar. E quando você vê que não sabe lidar, isso é um choque. Né? Tipo assim, como assim eu não sei lidar com isso? E assumir isso é muito difícil. Sim. Né? Assumir que não sabe lidar com isso é muito doloroso às vezes. Então, eu já vi muitas situações onde fazer um planejamento mexe com questões muito fortes, assim, dentro da pessoa, dela se sentir diminuída, né? Assim, tipo, como é que eu não sei lidar com isso, né? Como é que todo mundo lida com dinheiro e eu não? Então, tem isso. Tem a questão do conhecimento, né? De você simplesmente não saber o que é planejamento, porque existe uma mística também, né, em torno do planejamento, né? Assim, quem faz planejamento é a empresa, né? Não somos nós, né? Pessoas seres mortais, né? Seres mortais, são empresas, né? Só que não, né? A gente precisa fazer planejamento, e aí eu acho que essa resposta está nessa construção do coletivo, da gente não lidar com dinheiro, não planejar, a gente é tudo para ontem, né? A gente está tudo sempre para hoje, para amanhã, né? Para imediato, porque o planejamento tem a ver com longo prazo, tem a ver com uma expectativa de mais longo prazo, né? Então, eu acho que uma das maiores dores é essa, de fazer contato com algo que você precisa decidir hoje para viver amanhã. Sendo que a gente não consegue nem enxergar como é que a gente vai viver o amanhã, né? Assim, quem sou eu amanhã? Quem é a Leide amanhã? Quando faz essa pergunta, assim, o que você quer para daqui a 5 anos? O que você quer para daqui a 10 anos? O que você quer para daqui a 20 anos? Como é que você quer se aposentar? Já parou para pensar nisso, né? Como é que você vai se aposentar? Então, quando você começa a fazer contato com isso, olha só, você vai se aposentar. Hoje, você vai se aposentar com 70, 80. Aí eu, né, que já estou perto dos 50, fala assim, cara, eu vou trabalhar pra caramba ainda. Né? Eu com 80 vou estar trabalhando. É o que eu quero, né? Com 80, com 90. Mas a gente sabe que não vai ser bem assim, né? Então, lidar com essa realidade não é fácil, né? E lidar com essa realidade futura. Eu acho que essa pode ser uma das dores, né? Mas e você, Marina? Eu acho que você também tem algumas Amiga, palpites aí, né? quero falar, quero opinar, mas eu me comprometi de responder todos os comentários e tá bombando aqui. Então eu vou tocando os comentários pra gente ir respondendo as perguntas que eu tô achando incrível, tá? Tá. Ana Cláudia falou, ela é formada em economia igual a mim. Ó, Cláudia, eu não sabia que você era formada em economia, que massa, sim, ela é. Rômulo, aula de macroeconomia numa live. Não, macroeconomia, como a macroeconomia influencia o comportamento financeiro do brasileiro. É uma profundidade. Gente, adorei essa disciplina, hein? É uma boa ideia para as faculdades, hein? Fantástico. Dentro da economia. Aliás, eu tenho até um ponto aqui de parênteses. Eu não aprendi absolutamente nada de educação financeira dentro de economia, o que é um absurdo. Né? Eu não aprendi nada sobre finanças pessoais. A gente nunca aprende. Porque você imagina assim, o cara de economia vai aprender sobre isso. Não aprende, eu não aprendi sobre finanças pessoais dentro da faculdade. Né? O que acho que todas deveriam dar. JC Delícias, meu amigo. Com minha educação financeira em dia, vale a pena fazer um investimento maior, pegando um empréstimo, para crescer um negócio? Não entendi, repete para mim. Com minha educação financeira em dia, vale a pena fazer um investimento maior no negócio dele, pegando um empréstimo? O que é que você acha? Olha, porque assim, sem analisar... É assim, muito difícil, né? É a bala de prata, né? Esse daí, né? Prata,
Essa é a bala de prata. Então, mas é bom esse tipo de pergunta porque a gente traz essa discussão à tona, né? O que é educação financeira em dia para você? Eu acho que essa é a primeira pergunta. Primeira Né? parte. Assim, eu devolveria com, assim, como eu sou educadora, né? Então eu sou aquela que devolve as perguntas, né? O que é educação financeira em dia para você? Porque pode ser conceitualmente, para mim pode ser uma coisa, para a pessoa pode ser outra. Para você, educação financeira em dia pode ser uma coisa, e para mim, eu trabalho com outro conceito, né, de em dia. O que é estar em dia? Verdade. Agora, fazer empréstimo, fazer qualquer tipo de investimento na empresa, você precisa avaliar o negócio. E aí você tem que fazer o planejamento do negócio. Voltamos ao Né? planejamento, bendito planejamento. Voltamos ao planejamento. Porque se você quer saber se vale a pena fazer ou não um investimento, você tem que planejar ao longo prazo disso. Né? Quanto é que você vai ter de entrada de receita? Quais são os seus custos? Quanto é que você vai ter de saída? Né? Você vai ter de despesas? Então, assim, você tem que fazer essa conta. Né? Você tem que projetar isso no futuro, que a gente chama de fluxo de caixa projetado. Né? Então, eu tenho que pegar isso, projetar nesse futuro, né? E ver o seguinte, bom, dentro dos meus objetivos, né, de vida e de propósito de empresa, eu quero alcançar tanto X, né, de receita, e eu vou vender tanto, eu estou comprometido com isso vai vender, e aí tem um estudo de mercado, você tem certeza que aquilo vai vender, né? E se vai vender, você vai ter aquela receita. E se tem aquela receita, tem um custo associado a isso. E aí você vai analisar se cabe o investimento dentro disso. Né? Se cabe um empréstimo dentro disso. E aí, se cabe um empréstimo dentro disso, você vai ter que procurar o melhor empréstimo, porque aí a gente entra nas questões de conhecimento da educação financeira. Não pode pegar qualquer empréstimo. Né? Nada de pegar cartão de crédito ou cheque especial. Né? Porque os bancos, eles ganham em cima disso, né? Da falta de conhecimento sobre o uso do dinheiro, sobre o crédito. Então, buscar informação sobre as melhores linhas de crédito. Né? Se você está abrindo um negócio, e se você fez um planejamento muito bacana, as chances de você conseguir um crédito pelo microcrédito ou pelo um crédito ligado à tua empresa é muito melhor, com taxas muito mais atraentes, muito mais acessíveis, e isso está calculado ali, está dentro do seu negócio, e aí você consegue pegar emprestado, né? Mas eu não tenho essa resposta para quem perguntou, eu não lembro o nome. JC Delícias. JC Delícias, eu não tenho essa resposta pronta para você, essa bala de prata eu não tenho, mas essa é a trajetória, né? Tem que fazer conta, você vai ter que fazer o seu projetado aí, o seu fluxo de caixa projetado. Riane está perguntando, eu aprendi a colocar 10% quando era criança, mas ninguém me disse o porquê. E aí isso impactou minha cultura na infância. Imagina você criança lá, não gaste não, guarde, porque você tem que se planejar. Tipo, aí a criança, mas pra quê? Tipo, e ninguém explica pra criança, né? Ela diz que acredita que isso impacta bastante na cultura. Impacta muito. Na verdade, qualquer coisa sobre dinheiro impacta muito, porque você precisa desmistificar, né, o assunto. Então, assim, você vai falar para o teu filho guardar dinheiro, mas você precisa ensinar seu filho a planejar a vida dele, né? Quais são os objetivos, o que ele quer fazer, porque tem os sonhos, né? Para que ele está guardando aquele dinheiro, né? E tem os sonhos, tem o lúdico, né? E a gente precisa entender que até mesmo esses momentos com a criança do lúdico, a gente tem que proporcionar os momentos onde ela realiza esse sonho, né? Então, não deixar a criança guardar eternamente, planeja etapas, né? De quando ela alcançar X, ela comprar alguma coisa que tem um impacto, né, ali de conquista para ela, porque aí ela começa a ter o prazer de, nossa, eu juntei um dinheiro e consegui conquistar algo, né? Então, porque senão fica sem sentido. E aí a gente, o que acontece? Planejar é isso, você tem que ter objetivo. Se você não tem objetivo, fica sem sentido. Você vai planejar o quê? Né? Então, assim, dentro da sua vida pessoal, você tem que ter objetivo. Né? Porque senão você começa a guardar sem objetivo. Eu me lembro de você falando ontem na sua live, né, de você dentro do banco guardar, e de repente a sua vida ficou sem sentido, né? Por que você está guardando tanto? E o que isso está te fazendo feliz? Então, assim, eu acho que o dinheiro e o guardar e o bem-estar financeiro, ele tem só um propósito na nossa vida: gerar bem-estar financeiro e felicidade.
né? Então, ele precisa ter esse papel. Para mim, ele precisa ter esse papel, né? Então, eu planejo para algo que vai me trazer conforto, felicidade, vai me né, proporcionar uma viagem bacana, né? Vai me proporcionar ter uma aposentadoria segura, né? Onde eu não fique dependendo do INSS, né? A minha geração, nem sei se vai ter mais, né? INSS, assim. A da minha filha, então, nem se fala. Eu acho que dela, então, nem vai ter. Então, eu acho que a gente se preparar para se dar esses confortos, né? É isso. E aí a gente precisa traçar o objetivo. Então, assim, 10%, você guarda 10%, mas não tem objetivo nem de comprar a bala, né? Nem de ir para um cinema. Tem que ter. A criança tem que ter. Você tem que fazer isso com a criança também, né? Tem mais perguntas aí? Tem muito mais. Ó, mas eu vou tocar aqui, senão a Vamos? gente não segue a pauta. A gente. Não, mas eu acho que a gente já saiu completamente do roteiro, mas tá lindo, eu adoro. Tá lindo. Ana Cláudia, eu sempre coloquei na poupança, mas não rende nada, não sei onde investir. Realmente a poupança não estimula ninguém. Aí a gente tem que ir para uma live de investimentos ou ir para os nossos cursos. Saúde. Isso é legal. Isso é legal, Marina, assim, você vê, assim, a partir do momento que a pessoa já está em contato. Desculpa, não, fala que depois eu volto para os comentários. A partir do momento que a pessoa já está em contato com essa história, né, da educação financeira, assim, ela já está olhando para isso, para poupança, rende pouco, ou seja, é o nível de conhecimento, de maturidade que já vai se tendo, né? E isso é bacana, porque já mostra que já está internalizando isso, já está entendendo, opa, meu dinheiro precisa ser melhor guardado, então a poupança já não é legal, né? Você já desperta para essa consciência, né, dessa relação com juros, isso também é legal. E aí já é uma outra etapa, a pessoa já está numa outra etapa de conhecimento da educação financeira. Verdade. E tem que buscar. Verdade. Tem que buscar conhecimento de investimento. Segue correndo. Gerlane, minha filha, só de me ouvir falar você já se acelera. Onde guardar dinheiro, rainha? Glaucia Pimenta. Eu adorei que ela te chama de rainha. Onde guardar dinheiro, rainha? Poupança, o que você sugere? Saímos total do tema, mas embora, né? Perguntaram, tem que responder. Mas eu respondo ainda dentro do tema. Maravilhosa. Poupança, o que você sugere? Dentro do tema ainda do planejamento, depende do que você estiver planejando para a sua vida, né? Com certeza, poupança não é um dos melhores, isso a gente já sabe, né? Porque aí a gente precisa conhecer também o que são investimentos. Mas você só pode pular para a etapa de conhecer investimentos e eu, ou Marina, ou qualquer pessoa te dar qualquer dica sobre investimento, se você me disser para a gente quais são os seus objetivos de vida, né? Para que você quer investir? Por quanto tempo? Né? É a longo prazo? É médio prazo? É curto prazo? Né? É para um projeto de... É para ter um filho, né? É um projeto de ter um filho daqui a 2 anos, 5 anos, é para comprar uma casa, né? Para que vai servir essa grana? Então, assim, não cuidado com as dicas, né? Tipo assim, investe aqui, investe ali, isso é o melhor que tá rolando. Se você não alinha esse investimento ao seu objetivo de vida, ao que você está planejando, a sua carteira tem que combinar com os seus objetivos de vida. E para isso, inclusive, que existe o planejamento financeiro pessoal, né? Você pode pegar, inclusive, uma pessoa que é certificada, um CFP, para fazer um trabalho, mesmo que não seja certificado, uma pessoa que faça planejamento financeiro pessoal, que seja de confiança, ela pode fazer esse planejamento com você. E aí sim, ir buscar uma carteira de investimentos adequada. Perfeito. Excelente. Tem um comentário aqui da Gisele Agostinho. Será que essa dificuldade de planejar tem a ver com a crença de que é errado ser rico? Também. Também tem. Eu acho que, assim, a dificuldade do planejamento, ela tem muitos elementos. Eu acho que não é uma coisa só, né? Eu não acredito numa coisa só que faça a pessoa não planejar. Então, eu acho que tem essa questão de você achar que não pode ser rico, de ter uma questão de limitação com dinheiro, né? De ter uma questão com a escassez, né? De você não olhar que você é merecedora de algo. E aí isso reverbera, né? Você acaba não fazendo planejamento, você sabota porque você acha que você não merece aquilo, então você nem faz, você nem dá continuidade. Eu acho que tem a ver com a falta de conhecimento, eu acho que tem a ver com essa questão, às vezes até tipo, não, isso é coisa de empresa, isso não é pra mim, né? Eu acho que tem a ver com procrastinação,
né? De você, às vezes até tem, você sabe que precisa fazer e tal, mas aí deixa para amanhã, depois eu faço. Hoje não, lembra da disciplina. Então, e a falta de disciplina, né? Uma falta de método, uma falta. E aí você chama isso de falta de tempo. Você diz que não tem tempo para fazer. Né? Mas na verdade você não estabeleceu um método, porque quando você estabelece um método para fazer aquilo, você faz, né? Você consegue fazer. Então, eu acho que tem muitos elementos que vai te sabotando, e eu acho que o importante é você entender por que você não faz, é se perguntar, por que de fato eu não faço planejamento? O que está pegando? Onde o bicho pega em mim, né? Porque, será que o bicho está pegando em mim assim, eu sempre deixo para amanhã? Por que eu sempre deixo para amanhã? Por que eu estou deixando para amanhã? Fantástico. Né? Porque aí você começa a pensar qual é de fato o problema, né? Assim, será porque eu não sei, aí eu tenho que consultar alguém, eu tenho que pedir ajuda? Ou será porque eu não tenho saco, eu não gosto da matemática, eu não gosto de lidar com isso? E aí você começa a se questionar, né? Eu acho que a questão é que quando a gente faz uma autocrítica, e aí é doloroso, né? Porque a autocrítica vem com uma série de questões. Mas eu acho que isso é importante para o nosso crescimento, né? Para a gente crescer como pessoa mesmo, de conseguir olhar para si e entender que você é humano e que você tem muitas questões que você precisa resolver. E se você não resolver, a vida vai resolver por você, né? E não há nada pior do que a vida resolver do que as coisas ligadas a dinheiro. Qualquer coisa ligada a dinheiro, você deixar que a vida resolva por você é a pior coisa que tem. Porque isso pode bater numa falta de renda, isso pode bater numa falta de emprego, isso pode bater numa falta de saúde, né? E você não se programou para isso, deixou que a vida resolvesse. Então, lidar com o dinheiro tem muito disso, de você tomar as rédeas, né, da situação, né, de você chamar para si. Mais comentários aí? Tem muito comentário, a galera se identificando, que é procrastinador, que você está falando delas e tal. E tem uma pergunta da Lilian. Você acha que as consultorias financeiras estão preparadas para ir além de questões que envolvem financeiro, por exemplo, essas de comportamento que você acabou de citar e tal? E, antes da gente encerrar, que está faltando 10 minutos, eu vou pedir para você responder essa pergunta da Lilian, mas para a gente falar um pouco, sim, beleza, identificamos vários porquês são difíceis. Mas e aí, o que é que a gente faz? Eu tento sempre fazer isso, tá? Ok. Mas e agora? O que é que a gente faz para resolver? Qual é o plano? Eu sou essa pessoa ok, do como. Primeiro vamos lá, mergulha, mas vamos chamar para ação. Então fica até o final dessa live, você que está assistindo a gente. Se você está gostando, aperta no coração forte, muito, que é para essa galera, para o Instagram, entender que essa live foi incrível. Então assista até o final, porque a Leide vai perguntar aqui, vai responder se as consultorias financeiras estão preparadas para ir além dessas questões de financeiro técnicas, como a gente está indo nessa live. E depois a gente vai para a prática, tá? O que é que você acha? Tá. Eu acho que eu queria dividir essa resposta com você, mas assim, do meu ponto de vista, assim, eu acho que tem muita gente olhando para isso, né? E eu vejo dentro do nosso próprio grupo esse movimento de olhar para as questões comportamentais, né? Você é uma pessoa que está estudando, você estuda, né, a neurociência, você estuda as questões comportamentais, eu também, e a gente conhece outras pessoas que estão estudando dentro do nosso próprio grupo. Então, assim, eu acho que sim, tem muito consultor que está olhando para isso, já entendeu que não vai conseguir dar conta de fazer planejamento sem olhar para essas questões, mas eu acho também que existem consultores que talvez não estejam preparados e que não olham para isso, que olham só para uma técnica ou ainda não amadureceram de fato essa questão. Então, eu acho que a gente ainda tem muito avanço nessa área, eu acho que ainda tem muito que construir, né, nesse sentido de a gente conseguir ter um discurso mais voltado para as questões comportamentais também. Eu vou dar a minha opinião sobre isso, já que você me permite. Permito, claro. Que é o seguinte, todo mundo sabe, todos os educadores sabem que a raiz do problema está no comportamento. Mas o que eu estou fazendo, o que você está fazendo, vende muito menos do que a galera que vende receita pronta de bolo. Que não diz assim, eu e você dizemos assim, vamos entender os seus objetivos de vida, vamos entender por que você não consegue fazer planejamento e aí vamos planejar. E aí depois você investe de acordo com os seus objetivos de vida. A pessoa diz, ai, que preguiça.
Eu prefiro alguém que me diz assim, invista aqui e ganhe 15%. Então, assim, todo mundo sabe, mas tem que ter muita coragem para fazer o que a gente faz, Lady. Porque é um crescimento que não promete milagre, que promete Não. construção, que pede esforço, que exige esforço das pessoas. E a maioria das pessoas não está preparada. Então, o que é que acontece? A maioria das pessoas vai continuar comprando os milagres e tá tudo bem. Porque eu tô feliz, porque hoje a gente conseguiu colocar e segurar uma galera nessa live que já caiu a ficha, já entendeu que milagre não existe para nada na vida. Nem para emagrecer, nem para enriquecer, nem para voar. Não existe. Então, assim, eu fico muito... Eu tenho certeza que vão continuar vendendo milagres. Por mais que a gente evolua, é que todo mundo já saiba que a raiz está em entender como o ser humano funciona, mas vai continuar do mesmo jeito que tá, porque vende. Mas também fico feliz porque tem uma galera que tá aqui querendo fazer o certo, como eu, você e os profissionais que estão cadastrados lá na ABEF, sabe? Então isso me conforta. É verdade, é verdade. Deixa eu te dizer. E aí, cara, temos todos esses bloqueios, são reais, eles existem, né? Mas aí o que é que a gente faz? Mas precisa planejar de todo jeito. Como é que faz para começar, Leide? Então, na verdade, você tem que... Assim, eu tenho algumas técnicas, né? A partir do momento que a gente identifica quais são os problemas, você começa a botar algumas técnicas para ver se, né, com você mesmo. Se você estiver tendo a ajuda de alguma pessoa, melhor ainda, né? Porque essa pessoa está olhando de fora e ela consegue te provocar, né? Sabe aquela coisa do personal? Eu gosto muito de dar exemplos de outras profissões, porque às vezes ficam mais fáceis da gente fazer essa associação, né? Mas sabe o personal trainer? Você pode ir para academia e malhar sozinha, né? Agora, se você quer um resultado mais consistente, você está querendo investir num objetivo específico, você vai lá, contrata um personal trainer que vai lá malhar contigo. Então, assim, o planejamento é a mesma coisa. Você pode aprender as técnicas e fazer sozinho, tentar fazer sozinho. Você pode pedir ajuda a esse personal, né? Essa pessoa que vai estar ali fazendo com você. O personal, a pessoa de fora, ela consegue enxergar melhor quais são os seus gatilhos, aonde está o teu problema e pode trabalhar especificamente algumas questões. Quando você não está com essa pessoa, você precisa entender qual é o teu gatilho. Então, assim, qual é o seu problema, né? Entendeu qual é o problema? Tem algumas dicas. Então, você pode trabalhar com agendas. Então, assim, primeiro, faço meu objetivo, tá? Consegui sentar, fazer meu objetivo, traçar. Então, você tem que fazer o controle você tem que fazer um controle financeiro. Você tem que fazer todo, né? Assim, aí você vai determinar se você vai fazer semanalmente seu controle, se vai fazer mensalmente, mas você tem que fazer, porque isso faz parte do processo. E aí, o que você vai fazer? Tá me vendo? Eu acho que congelou. Tô te vendo. Ah, então tá. E aí, o que você vai fazer? Assim, você pode programar na agenda, assim, assim como você programa uma reunião, que você vai fazer contato com o cliente, você vai ter um dia na agenda que você vai fazer o teu orçamento, você vai fechar o teu orçamento do mês ou da semana, né? Porque você tem que acompanhar os números, você tem que acompanhar onde é que estão os seus gargalos, se você está conseguindo alcançar, atingir suas metas, né? E aí, você vai projetar, que é aquilo que a gente estava falando da projeção. O planejamento financeiro tem a ver com isso, você olhar ao longo prazo. Então, assim, se eu quero fazer uma viagem, se eu quero fazer uma viagem para daqui a um ano, por exemplo, ou se eu quero fazer uma viagem, né? E eu preciso saber em quanto tempo eu consigo fazer essa viagem. Bom, você tem que fazer a conta. Quanto tempo, quanto você vai gastar, quanto você gastaria nessa viagem, né? Quanto você pode poupar por mês dentro do que você já tem de controle hoje. E aí você pode fazer uma programação de tanto por mês. Então você sabe que aquilo ali tem que estar acompanhado, tem que ser acompanhado dentro do seu orçamento. Então uma das dicas tenha agendamento, tenha data, compromisso com a sua tarefa diária, né? Ah, eu furo a agenda. Arruma uma agenda que você não fure, né? Gruda post-it na geladeira, põe alarme para despertar. E aí você vai achar qual é a sua forma de funcionar. Ah, detesto, não sei mexer em Excel, odeio planilha de Excel. Tem um monte de aplicativos grátis que você pode fazer isso. Inclusive, já tem vários aplicativos grátis que você pode, inclusive, projetar os sonhos, os objetivos, tudo mais, fazer as contas, né? Então, assim, ferramenta hoje não falta.
Então, assim, você tem os aplicativos. Então, não gosta de Excel. O que mais as pessoas podem falar que não gostam? Quais são os sabotadores? Que aí a gente dá uma dica para cada sabotador. Procrastinação, preguiça, não Procrastinação. sei fazer, não gosto de Excel, você já deu várias soluções aí. Assim, preguiça, não, é aquilo, você tem que agendar. É como escovar dente, gente. Assim, sabe o que acontece? Rapidinho. Sabe o que acontece? Nosso cérebro, ele tem o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é automático. O sistema 2 é o que aprende, é o devagar. A gente escova o dente porque a gente já está no sistema 1 escovar o dente. É automático. Você não para pensar, vou pegar a pasta, vou botar ali. Só que em algum momento da vida você teve que parar para pensar o que você ia fazer primeiro e tal, né? Só que isso já vem tanto na sua vida, desde pequenininha, quando, né, que você está lá pequenininha, você vem aprendendo, você já está no automático. Trabalhar com dinheiro, essa organização é a mesma coisa. No início, você precisa exercitar o seu cérebro para isso. Ele precisa entender que aquilo faz parte de uma rotina. Então, você vai acionar o seu sistema 2, vai aprender, dá trabalho, dá uma preguiça acionar o sistema 2 enorme. Mas depois que o sistema 2 tiver aprendido, vai para o sistema 1, que é o sistema automático. E aí, esse automático, você começa a fazer. E aí, a coisa vai automaticamente. Então, chega um ponto em que você já tem aquele compromisso, você não foge mais dele, você para de procrastinar. Mas o início, ele é um início de aprendizado, e você precisa insistir nisso, entendeu? Perfeito, perfeito. Né? Ó, galera, não dá tempo mais responder todos os comentários, mas eu vou ler todos, porque todos são importantes, tá? Então, vamos lá. Riane, que live top, meninas, parabéns. Ana Cláudia, live maravilhosa. Vocês foram maravilhosas, isso aí. Patrícia, prefiro 1000 vezes vocês. Eu também sou assim quando vendo meu trampo. Gente séria, comprometida, isso que vale. Gerlane, já virei fã de vocês. Que bom, que bênção. Vanessa, parabéns pela live. Wagner, vocês ensinam a pescar, mas a grande maioria quer o peixe pronto. Eu quero pescar. Pois é, e você não fica dependente de ninguém mais para comer quando você aprende a pescar. Exatamente. Live top, chave de ouro. Verdade. Lilian, parabéns pela live, gostei de vocês. Riane, mandei a cliente até esperar um pouco aqui. Dá uma dica para criar hábitos, já deu. Lilian, tem vários. Móveis, finanças pessoais, organizo finanças, minhas economias, guia bolso. Ainda sou fã do banho velho Excel, que eu montei de um jeito que o meu cérebro funciona. Encontra como você funciona. Guia bolso, Excel é tudo. Parabéns, maravilhosos, parabéns. Meu amor, que live extraordinária. Anotei um monte de insight. Maravilhoso. Anotei um monte de insight. Ai, Muito que maravilha. bom trocar ideia com você. Realmente você sabe muito, domina o que fala, tem tranquilidade, serenidade, segurança. Para mim é uma honra ter trocado essa ideia com você hoje. Quero agradecer a ABEF, Associação Brasileira de Educadores e Educadoras Financeiras, porque a gente se conecta com profissionais sérios, responsáveis nesse meio. E eu só tenho a agradecer essa conexão que a ABEF me proporcionou com você e a você por ter sido tão incrível nessa dobradinha de lives ontem e hoje. Muito obrigada. Muito bom, né? Eu que agradeço, cara. Muito bom. Eu agradeço demais ter participado da live com você. Eu fiquei muito feliz. Adoro o teu trabalho, né? Adoro a sua vibração, né? Então, assim, acho que a gente tem... E é isso, a gente precisa trocar, né? Eu acho que a vida é isso. A vida é feita de trocas, né? Ela precisa fluir. Então, assim, a gente precisa compartilhar os saberes, né? Eu acho que tem a única coisa que a gente divide, que se multiplica, é o conhecimento. Né? Quando a gente divide conhecimento, a gente multiplica. Então, foi maravilhoso, assim, adorei estar aqui. Muito, muito feliz por a gente estar com a BEF, da BEF estar proporcionando tudo isso, da gente poder se encontrar, cara. Olha isso, a gente está se encontrando no país inteiro. Inclusive, tubarões, se vocês não seguem, @Lady com D minúsculo, underline Werneck. Opa! Quem não me segue também, @Marina Farias Rico Dinheiro. E para todos vocês, @ABEEF. Continuem conectados com a gente. Tá bom. Meu amor, um beijo enorme. Obrigada por essa live incrível. Bye, bye. Tchau.